Hoje eu vou falar sobre medo. Quais são os seus medos? O medo te deixa ansioso, muito ansioso. Isso é importante você se analisar. E o que faz ele surgir? O que causa o seu medo? Você tem medo do quê? Tem como você enumerá-los? Eu tenho medo disso, daquilo, etc, etc, etc. Você enumerar os seus medos. Esse é o primeiro trabalho psicológico. É saber que você tem medo do quê? Esse é o primeiro trabalho a ser feito. É identificar os seus medos. Aí você vai tentar trazer esse medo, ou esses medos, na racionalidade. Compreende? Você vai levar para a razão. Esse é o primeiro passo. Outra coisa, quando você está com medo, tente observar as reações que acontecem no seu corpo. O que você sente? Você começa a tremer? Você soa? O seu coração dispara? Seus pés gelam? As mãos também? Então, o medo, ele traz algumas sensações no seu corpo. Aí você vai começar a observar o que você sente na hora do medo. Aquele frio na barriga. Então, você que vai se observar. Uma coisa interessante também é você tentar controlar a sua respiração. Respirar profundamente umas 3 vezes. Tente relaxar. Isso aí vai lhe ajudar muito, muito mesmo, sabe? Porque o nosso papel é trabalhar contra o medo. E para isso, você vai ter que enfrentá-lo. De cara a cara. Deu o que deu. Você vai enfrentar esses medos. Será que eles já estão assim em nível traumático? Você já até pegou trauma devido a esses medos? Esses medos que você sente, será que eles são muito intensos? Qual a situação que você se encontra em caso de medos? Está compreendendo? Então é muito importante você fazer essas observações preliminares. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo, mas talvez não seja o seu caso. Mas esse exemplo pode ser aplicável em você mesmo. Através do exemplo, você vai entender mais ou menos o que você tem que fazer. A primeira coisa, como eu já disse anteriormente, é encarar esses medos. Digamos que você tem medo de escuro. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a dessensibilização. O que é isso? É você chegar junto com o seu medo.
mas lentamente. Você não vai fazendo apenas em uma dose. Vai aos poucos. Se você tem medo de escuro, de medo, você começa a ir em lugar escuro. Lá no seu quintal, você não acende a lâmpada que clareia seu quintal, deixa escuro. Vai até lá, ou lá no seu quarto, dá uma apagada na luz e se observa, raciocina, leva tudo para o racional. Você vai encarando esse medo. Essa é a única forma de eliminá-lo, é você enfrentá-lo. Até você perceber que por que esse medo? Tem sentido? É racional? Esse é o processo, são as técnicas que você pode usar para amenizar seu medo ou até mesmo eliminá-lo. Observe que o medo na antiguidade, como até hoje, uma certa dose dentro da normalidade, vamos falar assim, é até útil, porque o medo defende o ser humano, sabe? Antigamente o pessoal não enfrentava determinados animais devido ao medo, e sabia que ia perder. Então o medo o protegia, resguardava a sua pessoa. Então o medo ele tem que ser dosado. Compreende? Não pode ser em excesso, em desequilíbrio, em irracionalidade. Tem medo que é totalmente irracional, não tem lógica, não... Você coloca o bom senso, é coisa que não tem explicação, não há necessidade. Compreende? Então, é interessante você ir se observando. Porque esse medo... E uma coisa importante também, primordial, é você tentar descobrir o que lhe causa o medo. Compreende? Isso antes do seu medo. Você ir na causa. O que causa o medo? O que está causando todo esse medo? É medo do quê? Sobre o quê? Por quê? Então você começa a ver a causa que gera o medo. Não adianta você ficar em cima do medo. Você tem que ver antes o que está gerando o medo. E trabalhar com você. Trabalhar com o seu interior, com o seu inconsciente. Esses são os processos para você se livrar desse medo. Mas enquanto você não enfrentá-lo, não encarar de perto, não observar-se, ver o que está causando o medo, você vai ficar na mesmíssima, sabe? Você tem necessidade de trabalhar com você. Através de observação, através de ação, através de tentar descobrir o que lhe causa o medo, antes de ter o medo, quais são os fatores. Então essa é a base, sabe, para você amenizar todo esse medo. Eu quero agradecer bastante a sua atenção e até nosso próximo encontro. Meu muito obrigado.